Tá online já no Facebook. Tá online já no Instagram. Vamos então. Agora falta. Já 8 horas gravado. Eu achei que ia entrar um pouquinho antes. Comecei a chamar o pessoal aí. Mas vamos começar já. Só 2 minutinhos para tirar o volume. Senão eu fico falando 2 vezes. Já vamos começar já. Só um minutinho. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Hoje nós vamos falar do Salmo 149, versículo 46, continuar o salmo que nós estamos fazendo aí pro pessoal. Bem, vamos lá. Já é 8h05, 8h04. Dá mais um minutinho para chegar no 8h05. Boa noite, vamos começar. Já é 8h05 já, nós vamos começar. Hoje nós vamos seguir o nosso estudo. O estudo é em Salmo 149, versículo 46. E diz para nós o seguinte no Salmo 49, 46. Salmo 119, 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não serei envergonhado. Vamos orar? Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos levar o teu evangelho a toda a criatura, que nós possamos ensinar o que tu tem nos ensinado, assim como tu diz lá, como Paulo diz, Senhor, no versículo que eu aprendi do Senhor, eu também ensinei, e que nós possamos estar aprendendo de Ti e podendo ensinar. É isso que nós temos buscado fazer, nós temos tentado ensinar aquilo que nós aprendemos de Ti, e que nós possamos colocar em prática, Senhor. Não façamos a nossa vontade, como foi começado a falar no domingo, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, mas sejamos praticantes dela. Que nós possamos botar em prática tudo que nós falamos e tudo que nós ouvimos. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
A mãe já está online aí também. Então vamos lá. O que fala para nós no verso 46 do versículo 119? Primeiro eu quero falar para vocês, cara, eu estou muito feliz de estar fazendo o Salmo 149 de novo. Salmo 119, gente. Tá difícil esse salmo, eu estou errando ele direto. Eu estou muito feliz porque fazia mais de ano que eu não estava estudando o Salmo 119. E para mim, as duas partes mais importantes que eu vejo na Bíblia é o Sermão do Monte, ao qual nós terminamos há 3 semanas atrás, e o Salmo 119, que ele é uma declaração de amor a Deus, uma declaração de amor os testemunhos, as coisas de Deus. Como eu já falei na semana passada, são 176 versos, e desses 176 versos, 174 eles dão glória à palavra de Deus, aos estatutos de Deus, às coisas de Deus. Só 2 não são direcionados a engrandecer o nome de Deus. Quer dizer, são 174 versículos louvando e bendizendo o nome de Deus. Como diz esse, falarei dos teus testemunhos na presença do rei e não serei envergonhado. Ou seja, ele falar daquilo que ouve de Deus, aquilo que Deus fez na vida dele. E é isso que dessa forma que nós devemos viver. Desde o início, quando nós começamos o Salmo 119, tem uns 3 anos atrás que nós começamos, 2 anos e meio mais ou menos, nós começamos a falar e dizer que o Salmo 119, ele não tem, a Bíblia não diz para nós quem é o escritor desse Salmo, mas estudiosos dizem que esse Salmo dá-se a autoria a um desses 2 homens, ou Esdras ou Davi. Eu acho que é Davi. Pelo jeito de falar, pelo jeito de salmodiar, né? Eu creio que seja Davi. Hoje em especial, eu quero usar esse salmo como se fosse escrito por Davi, dando a certeza que foi escrito por Davi. Vocês vão entender no meio dos salmos o porquê que eu estou dizendo isso. Então hoje eu quero usar a autoria como é de Davi. Então nós vemos que do verso 44 até o verso 48 o salmista está declarando um compromisso para com Deus, e que na realidade hoje em dia nós não vemos isso. Infelizmente nós não vemos isso nos dias de hoje. As igrejas, os pastores, os missionários ou qualquer outro tipo de pessoa ter esse compromisso com Deus, essa vontade de servir a Deus, a vontade de servir a Deus de uma forma sem pensar em coisas do mundo. Lembrando, a live é interativa, podem falar, quem está aqui pode falar, quem está na live pode falar também. Então só lembrando isso. Hoje nós não estamos vendo infelizmente esse compromisso das pessoas. Nós vemos aqui que o salmista, ele mostra o comprometimento com a palavra de Deus. A exemplo disso, e o exemplo disso tem que nos servir de inspiração. Nós temos que nos inspirar no que o salmista está falando aqui. O salmista está declarando o amor à palavra de Deus, ele está declarando que ama a Deus, ele está declarando o compromisso com Deus. Nesse versículo ao qual nós lemos, ele está dizendo que falará dos testemunhos de Deus na presença dos reis. Ou seja, ele vai falar de tudo que ele ouviu, ele vai falar de tudo que ele conhece de Deus. E ele está declarando isso a plenos pulmões, ele está falando disso que tem que ser feito. E nós muitas vezes, nós nos envergonhamos. O que o salmista está dizendo, que ele não se sentirá envergonhado. E nós nos envergonhamos muitas vezes de falar da palavra de Deus. Nós não queremos falar da palavra de Deus porque achamos que nós vamos encontrar alguma objeção, alguém não vai gostar da gente. Aí nós vemos o Davi, né, como eu estou dizendo, que eu vou assumir hoje que Davi que escreveu isso. Nós vemos que Davi leva a sério a palavra de Deus. Ele leva tão a sério que nós vemos no versículo 44 que ele diz assim, todos os dias eu obedecerei a tua lei. Ele colocou a lei de Deus em primeiro lugar na vida dele, e colocou que todos os dias ele observará. Já comentei com vocês uns tempos atrás a respeito dos alcoólicos anônimos, que eles dizem que nós temos que vencer o dia de hoje, e o Davi está dizendo a mesma coisa, eu vou obedecer a lei de Deus todos os dias, ou seja, eu vou obedecer a lei de Deus hoje. Amanhã ele vai dizer de novo, eu vou obedecer a lei do Senhor. Nós temos que
cumprir a lei de Deus. No versículo 44 eu disse, né? Todos os dias obedecerei a tua lei e eu sempre a cumprirei. Nós temos que estar dispostos a obedecer a lei de Deus e cumprir a lei de Deus, assim como o salmista diz. A Bíblia não é usada, gente, como um enfeite. Sabe, às vezes a gente entra na casa das pessoas e tem uma Bíblia na porta. Não sei se vocês já entraram, aquelas casas antigas que tu tinha a porta de entrada e quando tu entrava na porta tinha um espelho e tinha uma, como é que é o nome daquilo ali que tem ali no quarto? Um aparador, né? Isso. Um aparador, em cima do aparador tinha uma Bíblia e a Bíblia estava aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Eu brinco que a Bíblia estava até atrofiada, que se a gente tentar fechar a Bíblia, a gente não consegue fechar, por causa que ela foi aberta no Salmo 23 e fica ali para o resto da vida. E a Bíblia não é um enfeite para nós. A Bíblia não pode ser, ela não é um feitiço para nós, ou ela não pode ser, como eu vejo pessoas fazendo sorte, né? Que eu vejo aquelas caixinhas de promessa, né? Aí a pessoa pega a caixinha de promessa e lê um versículo bíblico e aquilo ali vira uma referência na vida dela. Não é isso. A Bíblia tem que ser para ser obedecida. A Bíblia foi feita para ser cumprida, para ser colocado em prática na vida da gente. Isso é a palavra de Deus, e nós vemos esse comprometimento, de Davi quando ele está falando isso aqui nesse momento. Em segundo lugar, ele fala sobre andar na dimensão de Deus, a dimensão que Deus supre a nossa vida. Nós vemos no verso 45 isso, né? Viverei a vontade de Deus, livre de perigos, pois eu tenho procurado os teus ensinamentos. Ou seja, Deus é o suficiente para ele. Ele espera somente em Deus todas as coisas. Ele vive a vontade de Deus. Será que nós temos levado a sério esses mandamentos? Por isso que eu digo para vocês que eu sou apaixonado pelo Salmo 119. O versículo 44 ele diz que vai obedecer e vai cumprir a lei. No versículo 45 ele diz que vai viver a vontade de Deus, livre dos perigos, e vai procurar os ensinamentos de Deus. E aí quando nós chegamos no verso 45, ele diz para nós que anunciarei aos reis as tuas ordens o 46, desculpa. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Ou seja, todos os versículos ele está se referindo a Deus. Nós vemos que quando ele diz que Deus é suficiente, aqui no versículo 45, que ele vai viver a vontade de Deus realmente, nós vemos lá na passagem em João, no capítulo 5, no versículo 3 e 4, que fala a respeito do doente que está no poço, né? Ele está esperando durante 38 anos lá a água se mover, para ele poder entrar na água e poder ser liberto. Aquela era a única esperança dele. Ele viveu 38 anos esperando um momento de entrar naquela água, mas daí ele diz para Jesus, quando a água se movimentava, que ele ia chegar na água, outro já tinha entrado na frente e assim ele não tinha condição. Ou seja, a referência daquele homem era a entrar na água. Ele viveu durante 38 anos com a expectativa de entrar na água. Nós vemos o salmista dizer isso aqui: a minha esperança está em Cristo, a minha esperança está em Deus e somente em Deus, e Deus é o suficiente para mim. Será que nós temos vivido isso na nossa vida? Será que nós temos dado essa ênfase para que a palavra de Deus seja verdade na nossa vida? Será que nós podemos usar esses 3 versículos a qual eu li aqui na nossa vida, obedecer a lei de Deus, colocar ela em cumprimento, viver a vontade de Deus, procurar os seus ensinamentos e agora dizer: anunciarei aos reis a tua palavra e não ficarei anunciado? Aí nós vamos para o verso 47 que diz assim, ó, os teus mandamentos me traz alegria, pois eu os amo. A gente ama os mandamentos de Deus, a gente ama a palavra de Deus a ponto de fazer a vontade de Deus e colocar isso em prática, tudo que foi dito do 44, 45, 46 e 47. Nosso Deus é bom, gente, nosso Deus é maravilhoso, a mensagem dele é maravilhosa, a mensagem dele é boa. A Bíblia, a qual ele deixou para nós, é verdade, e não temos, portanto, por que nós nos envergonhar, como o salmista diz, na presença dos reis eu falarei do teu nome e não me envergonharei jamais. E nós
às vezes quando nós chegamos na frente do nosso patrão, e o patrão fala alguma coisa para nós, nós nos envergonhamos, baixamos a cabeça e não dizemos que nós somos crente, porque na realidade a nossa vergonha... eu já contei para vocês a história uma vez que eu estava lá na praça... era na Rua dos Andradas, lá em Porto Alegre. E lá se juntavam uns homens e faziam um circo assim. E tinha um adivinhador no meio ali, que esses caras que adivinham o CPF, adivinham isso, adivinham aquilo. Agora eles estão botando isso até dentro de igreja aí, fazendo essa palhaçada, né, que eles faziam na rua, eles estão fazendo dentro de igreja, adivinhando CPF, adivinhando RG, adivinhando aonde o cara mora, a placa do carro. Não sei qual utilidade tem isso para uma vida de cristão, sinceramente, gente. Isso aí é adivinhação, isso aí é coisa satânica, e eles estão botando para dentro da igreja. Sabe, é complicado quando a gente começa a ver que dentro das igrejas as pessoas estão fazendo as coisas conforme o mundo quer. Ao invés de falar da palavra de Deus realmente e mudar a vida das pessoas, estão adivinhando o CPF. Olha, criança, olha, hoje é dia das crianças, mas isso aí é infantilidade. Isso é infantilidade. Tu ir para uma igreja porque o cara está adivinhando o CPF, olha, sinceramente, eu vou dizer para vocês que eu adivinho, se quiser adivinhar o CPF de vocês, eu adivinho, é só botar no Google lá, bota no Google o nome de vocês e o CPF aparece. Eu sei onde vocês moram, porque vocês colocam isso no Facebook. Eu consigo adivinhar um monte de coisa da vida de vocês. É só olhar o Facebook e o Instagram de vocês, porque vocês contam a vida. E aí vão para dentro de igrejas ouvir essa baboseira. Sabe? A palavra de Deus é muito mais importante do que isso, gente. A palavra de Deus é mudança de vida, transformação do caráter das pessoas. E aí as pessoas estão querendo mostrar adivinhação. Cara, a palavra de Deus diz para nós, quando Saul foi lá consultar uma adivinha, e Deus para ele não consulta adivinha, porque quem adivinha é do demônio. E aí os caras botam pessoas que adivinham dentro de igreja. Sabe? Cara, é complicado. Eu já disse para vocês, gente, se eu começar a ser perseguido, graças a Deus por causa disso, mas eu vou falar o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus é transparente. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que servir a Deus e não se envergonhar dele, e não fazer essa palhaçada que as pessoas estão fazendo, e não fazer pastores inescrupulosos correndo atrás de dinheiro. Cara, isso é complicado. É complicado, não só pastores, a gente vê em tudo que é religião isso, a gente vê na igreja católica, na igreja protestante, na igreja africana, nós vemos em tudo que é tipo de coisa as pessoas se aproveitando da fé. Isso está escrito lá em Timóteo, que nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmo, que vão fazer coisas de acordo com a própria vontade, para satisfazer o ventre, sabe, isso é triste. Nós não falamos abertamente da palavra de Deus, nós temos medo das pessoas que estão ao nosso redor. O que eles vão falar? Eu não vou falar da palavra de Deus por causa que eu vou me indispor. E aí nós vemos João Batista, quando entrou lá dentro do governo, da casa do governo, lá, e falou para Herodes: cara, tu tá errado, tu tá tendo caso com a tua cunhada, e isso não é lícito para ti. O que aconteceu para ele? Perdeu a cabeça por ter falado a respeito. Mas não, sabe o que nós fizemos? Não, eu não vou me indispor. Eu não posso me indispor com o meu vizinho, eu não posso falar que ele está errado. Eu não posso me indispor com o irmão na igreja, por causa que ele vai sair da igreja. Gente, ele vai sair da igreja igual. Se o cara está em pecado e está dentro da igreja, e tu falar que ele sair da igreja, é porque ele não era crente. Nós estamos aqui para chamar a atenção. A palavra de Deus diz para nós lá em João 7, versículo 1, que nós não devemos julgar hipocritamente, mas nós temos que tratar as pessoas. Ela diz para nós que quando tu for tratar a vida de alguém, primeiro, quando tu for tirar o cisco do olho de alguém, primeiro tu tira a trave que está no teu olho. O que ele está falando para a gente não julgar? Não, ele está falando para a gente, primeiro de tudo, tratar a nós mesmos e depois tratar as outras pessoas. Ela não diz para a gente não tratar as pessoas, não. Ela diz que nós devemos tratar as pessoas, mas antes nós temos que tratar a nossa vida. Antes nós temos que fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Nós temos que seguir a Deus, colocar a palavra de Deus e amar ela. O que diz no versículo 44, eu obedecerei os teus mandamentos. E aí quando a gente começar a obedecer os mandamentos, nós temos condição de ajudar as pessoas a mudar a vida da gente. Nós não levamos a palavra de Deus das pessoas. No fim, eu comecei a contar a história lá da Rua das Andradas e me esqueci de contar, né?
Me esqueci de contar. Te emocionou já. Aí o cara tava lá adivinhando lá do CPF, o cara tava adivinhando e eu lá atrás eu disse assim, me deu vontade de levantar assim, eu vou dizer para esse cara que ele é mentiroso, que ele não é de Deus, por causa que adivinhar é coisa de demônio. Eu vou falar. E quando eu fui abrir a minha boca, veio aquela voz no meu ouvido dizendo assim, tem certeza que tu vai falar? Se é o demônio que está falando ali, o demônio sabe as coisas que tu está fazendo. O demônio sabe dos teus pecados, daí ele vai expor para todo mundo aqui, tu quer fazer isso? Aí sabe o que eu fiz? Calei a boca. E é por isso que nós não falamos do pecado das pessoas, porque nós estamos cheios de pecado. E aí nós não temos coragem de falar do pecado dos outros, porque nós estamos cheios de pecado, nós estamos cheios de erro, nós estamos cheios de dificuldades. Não é que nem o salmista. O salmista ia na frente dos reis e falava na frente dos reis porque ele vivia o evangelho de verdade. Aí tu vai dizer para mim, mas ele errou, ele fez um monte de coisa errada. Sim, ele fez um monte de coisa errada, mas Deus diz para nós que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não estamos falando do pecado dele, mas nós estamos falando das coisas, do arrependimento dele. Porque ele se arrependeu das coisas que ele fez e ele chorou amargamente por isso e pagou por isso. E durante 8 dias ele chorou o filho dele doente por causa do pecado que ele tinha feito. E por causa depois desses 8 dias o filho dele morre. Então, será que vale a pena nós estar vivendo uma vida de mentira? E a gente vê o salmista sofrer. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cumpria o mandamento de Deus. A Josi disse, ele está aqui para nos acusar. O diabo é o acusador, né? Ele está aqui para acusar. Tu ia falar alguma coisa? Não. Que tu veio para cá, eu achei que tu ia falar. Então nós devemos mostrar ao mundo, gente, realmente que nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra, e como é que nós vamos fazer isso? Falando de Deus para as pessoas. E não só falando, vivendo Deus nas pessoas. Sabe, nós temos que viver Deus para que as pessoas vejam. Vê o que a Josi falou aí. Assim, nós erramos sim, mas não devemos deixar de servir por conta do pecado. Devemos deixar de pecar para poder servir sem medo das acusações. Exatamente, nós temos que lutar contra o nosso pecado. E quando nós cairmos, a palavra de Deus não diz que nós não vamos cair, gente. A palavra de Deus diz assim, sabe, eu já li, várias vezes eu já citei isso. Se eu não me engano é 1 João 1,12 que fala a respeito do advogado. Não quer olhar para mim ali? Falo isso para vocês, não para que vocês não pequem, mas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, terão um advogado diante do Pai. Entende? Não é não pecar. O problema é que quando nós pecamos por gosto. A Josi falou mais alguma coisa. Né? Éramos sim. Não, a Dilson que respondeu, foi tu que respondeu. Verdade, foi tu que disse. Então assim, meus queridos. E aí, falando do quarto ponto, né, eu falei de 3 pontos aqui, só lembrando dos 3 pontos que eu falei. O primeiro ponto é, ele levava a sério a palavra de Deus, Davi. Ele andava na dimensão a qual Deus supre na vida dele. Ele dava testemunho de Deus na sua palavra. E o quarto ponto é... Não, deve ser o terceiro. O quarto... Agora eu confundi. 1, 2, 3... Não, mas é isso mesmo. Ah, tá. Ele dava testemunho da palavra de Deus, do versículo 46 e 47, é qual nós estamos estudando. E o quarto é, adorava a Deus conforme os mandamentos de Deus. Ele respeitava os mandamentos de Deus. Isso está no versículo 48, que nós vamos estudar a semana que vem. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Será que nós temos feito isso? Será que a Bíblia tem sido boa o suficiente para nós? Boa o suficiente, como eu falei no domingo, boa o suficiente a ponto de nos tratar? A ponto de nós fugir dos erros e dos problemas? Será que nós temos demonstrado ao mundo que realmente nós amamos a Deus? Será que nós adoramos a Deus, mostramos que nós adoramos a Deus cumprindo os mandamentos de Deus? A Bíblia tem sido suficiente para nós fazer a vontade de Deus? Ou nós temos recorrido a outras coisas? Nós temos recorrido a outro tipo de coisas? Não.
Não é isso que nós temos feito. Nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente. Nós precisamos que a sua palavra seja verdade na nossa vida. As nossas atitudes têm que demonstrar que nós amamos a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Nós não precisamos de intermediário. Eu quero que vocês entendam isso. Quando as pessoas chegam para mim, geralmente, ou quando eu estava em outras igrejas, que a pessoa chegava para mim e dizia assim: o senhor ora por mim? Cara, eu pedia sempre para outra pessoa para orar, porque eu não quero que a pessoa ache que a minha oração vale mais do que qualquer outro. Entende? A minha oração é tão forte, tão poderosa quanto qualquer um dos outros filhos de Deus. Qualquer uma das outras pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. Agora, qualquer cura, gente, eu quero falar para vocês o seguinte: a palavra de Deus diz para nós que eles farão sinais e maravilhas, mas isso não vem de Deus. E aí quando chegar lá na frente de Deus, diz assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz maravilhas. Aí Deus vai olhar para a cara deles e vai dizer assim: não te conheço. Porque eles não fizeram as coisas para a vontade de Deus. Eles não fizeram as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aí tu vai perguntar para mim: então como é que eu vou saber se o cara está curando pela palavra de Deus ou está curando pela palavra do inimigo? O cara está fazendo a vontade de Deus? O cara está andando de acordo com a vontade de Deus? Conhecendo a palavra de Deus, que a gente sabe. Se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ser julgados. Isso diz para nós temos que julgar o profeta. O profeta nós temos que julgar pela palavra de Deus. Esses dias eu falei para vocês, aqui na palavra, eu não tinha uma Bíblia, agora eu vou mostrar para vocês a minha Bíblia lá. Agora está lá em cima, lá. Tá lá as 3 Bíblias lá. Mais 2 ali embaixo. 3. Onde é que, deixa eu ver se eu consigo achar. Gente, eu não consigo. Aqui. Tem 3 Bíblias ali e tem mais 2 Bíblias aqui. Acertei? Não sei. Eu achei minhas Bíblias estavam. Com esse advento da internet. Da tela, eu tenho usado a Bíblia só no celular e no tablet. Daí... Dentro da tela e do olho também, né? Hã? Vou confessar. O olho também não ajuda mais. Não dá pra dar zoom na Bíblia física. A Bíblia física não consegue abrir. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho das letras aqui. Ó. Opa. Saiu. Sumiu. Fugiu. Olha aqui. Puta que tá pequeno. Consegue ver? Fugiu de novo. Não tá aparecendo. Olha ali só. Esse é o tamanho da letra que eu leio. Então eu preciso desse ajudante aqui. Então assim, se nós temos servido a Deus de verdade, se nós temos feito a vontade de Deus de verdade, colocado ela em prática, lido ela, aí nós temos sido verdadeiros cristãos. Eu acho que a diferença tão gritante do Salmo 119 para a nossa vida como cristão hoje em dia é essa paixão pelas escrituras, né? Porque isso é algo que a gente não vê com muita frequência. A gente vê, por exemplo, o aplicativo da Bíblia te dá um versículo do dia e a gente pode com muita facilidade encontrar pessoas que o evangelho é baseado no versículo do dia, sabe? Eu tive por muito tempo numa congregação onde eu acordava de manhã para fazer uma devocional, via qual era o versículo do dia e por coincidência à noite o culto dos jovens falava sobre esse assunto, sabe? Deixando bem claro que o estudo era feito baseado naquele versículo porque era muito trabalho abrir o resto para ler ou porque não conhecia. E essa é a diferença de uma pessoa que é próxima de Deus e alguém que não é. O que a gente vê nas igrejas hoje é muito bom receber bênção de Deus. E é por isso que as pessoas são enganadas por charlatão, entendeu? Porque pensa que andar com Deus é receber bênção, é estar feliz, é ser cuidado, é ser mimado, quando na verdade estar com Deus é estar exposto a muito mais sofrimento do que quem não está com Ele. Porque a gente reconhece que aqui a gente está num campo de guerra, aqui a gente está batalhando diariamente. Não é aqui a nossa pátria, não é aqui o nosso descanso. E esse é um entendimento, um conhecimento que a gente adquire através do amor pelas escrituras. E se a gente vive em pregação, a gente vive em ouvir o que o meu pastor diz, é impossível a gente adquirir esse amor e conseguir se aproximar de Deus, né? Tu não consegue ser amigo do Gabriel por causa do que eu conto dele pra ti. Tu não é próximo dele por causa do que eu conto dele pra ti e vice-versa. Ele não consegue ser próximo teu por causa do que eu conto de ti pra ele. Então como que a gente acha que a gente é próximo de Deus ouvindo o que os outros têm pra falar sobre ele? Pode ser a pessoa que mais estuda que eu conheço. Essa pessoa não tem poder de me aproximar de Deus.
É a que a gente disse, a profundidade, só nós conseguimos a profundidade. A gente pode até conhecer uma pessoa de ouvir falar, né? A gente ouve, cara, isso, olha a maravilha agora que me veio na cabeça, que eu me lembrei aqui a respeito de Jó. A palavra de Deus diz para nós nos primeiros versículos de Jó assim, Deus falando, existe um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele fala isso. Um pouquinho mais adiante, o Satanás chega para Deus e diz assim, não, Deus fala para Satanás, Deus se gaba para Satanás, viu o meu servo Jó? Olha só, ele é um cara correto, ele anda certo. Daí Satanás diz para ele assim, também tu dá tudo para ele, né? Aí como é que ele não vai ser correto? Então tá, aí ele tem permissão para tirar as coisas dele? Pode tirar. Tirou todas as coisas dele. Mas ele tem saúde. Pode tirar. Pode tirar. Tirou tudo dele. E Jó continuou firme. E era um cara assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus, ele era tão crente que Deus se gabou para Satanás nele. E aí o que ele diz lá no 42:5? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele conhecia Deus só de ouvir falar e já era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviado do mal. Só de ouvir falar. E aí lá no 42 ele diz assim, hoje eu te conheço de contigo estar. Então muitas vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar e não de ter um relacionamento com Deus de verdade. Nós precisamos encontrar esse relacionamento. E como é que nós vamos encontrar? Não é ouvindo a minha live, não. Não é ouvindo a palavra de Deus, é buscando a Deus com toda a vontade. De madrugada levantando e clamando, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero estar mais perto de ti, Senhor, te revela para mim, Senhor, te mostra para mim. Para de pedir carro, para de pedir casa, para de pedir bênção, para de pedir conhecimento, para de pedir, começa a pedir Deus, começa a pedir que Deus se revele para ti e tu vai ver as maravilhas que Ele vai fazer na tua vida. Nós temos que conhecer a Deus para ter esse amor que o salmista diz aqui, eu vou falar de ti, não me interessa onde eu estiver, eu vou colocar a tua palavra em prática na minha vida, eu vou lutar contra mim mesmo e vou fazer a tua vontade. É isso que é fazer o evangelho de Deus, não é ter cerimônias elaboradas em lugares específicos que vai nos trazer conhecimento de Deus, não é eu estar numa igreja, uma mega igreja com um telão de 20 metros mostrando a foto de cantores. Essa semana eu falei que uma irmã botou ali no Facebook não existe balada gospel, não existe show gospel, não existe... Cara, não existe isso que está acontecendo dentro das igrejas. Homens amantes de si mesmos, que estão em cima de um púlpito pregando o evangelho para reconhecimento próprio, para enriquecimento próprio. Cantores que estão indo lá fazer shows, eles não estão indo cultuar a Deus. Isso não é louvor, isso trabalho. Exatamente, trabalho é ganhar pão. Porque se as pessoas vivessem o evangelho de verdade, elas não seriam ricas como elas são. Ter jatinho, pastor com jatinho, pastor com helicóptero, pastor. A palavra de Deus diz para nós que Jesus Cristo diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí tu olha, pastor com fazenda com 3.000 cabeças de gado. 3.000 é pouco hoje. Já sei eu quantas cabeças de gado tem. Sabe, isso é vergonhoso. O evangelho, ele diz que quando nós nos tornamos cristão verdadeiro, como fala Paulo, eu vou para a casa de vocês e vou trabalhar. Ele fazia tenda para não sair pesado para os caras que ele morava, para os caras que ele ia lá dormir na casa deles. Né? Ele se alojava na casa do cara e trabalhava para ajudar no sustento dele. Para comida. E hoje não. Tudo. Sabe, um testemunho que tem do Shed. O Shed disse uma vez, chamaram ele para pregar, e ele ia pregar, vamos dizer, se fosse aqui em Santa Catarina, ele desembarcou no avião em Florianópolis, e ele ia pregar lá em Timbó, que é 200 quilômetros. E aí um cara disse para ele, pastor, eu vou aí e busco o senhor, né, e busca o Senhor para o Senhor não sofrer. Ele disse assim, não me tira a honra de sofrer para ir até a cidade para levar o evangelho, porque Paulo fazia isso a pé em cima de um burro, o fulano fazia tal coisa, mas não, sabe o que os pastores querem hoje? Não posso perder tempo, eu tenho que ter um jatinho particular para eu poder ir pregar o evangelho nos lugares. Quem pregar o evangelho, ele tem um jatinho particular para poder arranjar mais tempo para ganhar mais dinheiro, gente. Olha, sinceramente,
Cara, o cara que é de verdade cristão, ele não teria onde dormir. Porque é muito mais importante a palavra de Deus que qualquer outro negócio. Aí tu vai dizer para mim, mas tu tem a tua casa sim, mas o meu chamado não é missionarismo. O meu chamado é outro completamente diferente. E outra coisa, tudo que eu tenho por causa do meu trabalho. Eu trabalho a noite inteira para conseguir ter o que eu tenho. Eu não ganho um centavo de proclamar o Evangelho. Eu não vivo do Evangelho. Não estou dizendo aqui que seja errado, gente, ver pessoas que vivam do Evangelho, porque os pastores são dignos e têm que receber o salário. Se eles vivem para trabalhar para vocês, vocês têm que pagar o salário. Ou seja, se vocês... para arrumar a lâmpada na casa de vocês não chamam alguém que seja conhecedor da palavra, conhecedor daquele negócio para fazer, furou o cano, vocês não chamam um encanador que tem conhecimento. Então, se vocês querem conhecer a palavra de Deus, vocês têm que ter alguém que tenha conhecimento para ensinar a palavra de vocês. Se vocês estão doentes, o pastor vai lá no hospital orar. Se vocês querem casar, o pastor casa vocês. Se vocês querem fazer isso, o pastor está à disposição de vocês 24 horas por dia. Tu acha que esse cara não merece receber? Sim, ele merece receber, sim. O salário justo ele tem que receber, porque ele vive trabalhando para vocês mas não é o meu caso. Hoje eu não preciso disso. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero viver eu trabalhando e eu dando o meu dízimo todos os meses. Né, que a gente diz que o dízimo não, né? Eu dando a minha contribuição para a obra de Deus todos os meses, sendo grato a Deus. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser grato a Deus e colocar a palavra de Deus em verdade na nossa vida. Fala disso, no fim eu te atrapalhei. Não, eu ia dizer, e ainda tu chama eles para levar uma palavra na tua igreja, eles têm um salário, um valor, tu tem que pagar o valor, tu tem que pagar um hotel bom, porque não é qualquer lugar que eles dormem. Não são todos, né? Não são todos. Tem pastores que tu convida, os mercenários, né? Tem pastores aí que tu convida para pregar, o cara diz assim, vamos lá, eu acho justo, quando tu convidar um pastor para pregar na tua igreja, tu dá uma oferta para ele. Eu não acho justo, por exemplo, alguém me chamar, um cara me chama assim, eu gostaria que tu pregasse para mim aqui em Curitiba, ou Recife, lá sei eu, tu vai lá pregar. Cara, eu saí da minha casa para ir lá em Curitiba, no Recife pregar, eu vou ter gastos. Então eu acho que pelo menos, se tu tem que pelo menos cobrir o gasto dessa pessoa. Entende? Cobre o gasto. Cara, eu vou te pagar o teu salário, vou te pagar a tua passagem para te vir, eu vou dar um lugar para te dormir e vou te dar alimento. Isso o essencial. Mas o aí essencial. já saiu do Paulo daí. Não, mas Paulo fazia isso, Paulo andava, Paulo mesmo dizia que quando eu ir aí na igreja de vocês, quando eu chegar no domingo, já tenho feito o recolhimento das ofertas antes de eu chegar, para não ter recolhimento da oferta. Ou seja, ele vivia da oferta. Paulo vivia da oferta, ele fazia, ele pegava, tem uma coisa branca aqui, cabelo? Barba branca. Nossa, tua gente, barbinha. eu achei que era uma sujeira, mas é a barba branca mesmo. Graças a Deus. Podia estar morto e não ter o barba branca. As tuas cãs que estão as minhas chegando. cãs. Então assim, gente, Paulo recebia por fazer isso, e ele necessitava disso, as pessoas ajudavam ele, ele tinha que sustentar, por exemplo, ele tinha, naquela época fazia viagem de cavalo, né? Por exemplo, ele tinha que dar comida para o cavalo, não sei se era cavalo, se era burro, não sei o que ele tinha, mas ele precisava de animais, tinha que alimentar animais. Então as pessoas faziam oferta para ajudar na vida dele, e isso é normal. O problema é quando nós fazemos isso por ganância. A palavra de Deus diz para nós, quando nós fizemos isso por ganância, daí é diferente. Mas como eu estou falando, eu não vou encontrar Deus em cerimônias elaboradas ou em lugares específicos, não. Deus eu encontro em secreto, lá no meu quarto, que a palavra de Deus diz para mim, quando tu orares, entra no teu quarto e em secreto fala com Deus, e Ele vai te recompensar abertamente para todo mundo ver, mas não vai te recompensar financeiramente, gente. Sabe, é maravilhoso quando a gente lê em Hebreus 12, e também tem outro lugar que fala em Atos, se eu não me engano, que ele diz assim, Deus me achou capaz de receber os problemas, receber as perseguições, sabe? Em Atos 5 e fala em Coríntios também, em Romanos 12 também, fala que eles foram dignos de ser perseguidos. Hebreus 12, isso, Hebreus 12 e... Não, 11 daí fala dos heróis da fé. É isso, lá no fim de Hebreus 11.
que fala a respeito disso. Então, assim, a verdadeira adoração de Jesus é feita em espírito e em verdade. Isso quando a mulher do poço pergunta para ele, pergunta para Cristo assim, aonde eu devo adorar a Deus? É no monte, que nem os meus antepassados falavam? Ou é no templo, aonde os judeus falam? E ele diz assim, nem no monte e nem no templo. O importa é adorar em espírito e em verdade. Em qualquer hora, em qualquer lugar que tu esteja, que nem às vezes as pessoas perguntam assim, para orar eu tenho que orar de joelho. Cara, tu tem que orar de joelho, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, deitado, acocado, virando cambota. Tem que orar a Deus. Nós temos que estar na presença de Deus em todos os momentos da vida. Eu tenho que guardar o sábado, que nem às vezes as pessoas perguntam. Tu tem que guardar o sábado? Não, tu tem que guardar a segunda, tu tem que guardar a terça, tu tem que guardar a quarta, tu tem que guardar a quinta, o sexta, sábado, o domingo e segunda. Tu tem que guardar sempre. Sempre tu tem que guardar Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar da vida da gente. Gente, eu nem entrei no versículo 46 ainda, gente. Eu nem comecei o versículo 46 ainda. Acabou também. Eu já bebi um copo d'água. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que nós aprendamos a adorar a Deus assim como Davi adorava a Deus. Que nós possamos colocar a verdade de Deus, as oportunidades que Deus dá na vida da gente. Vamos entrar no versículo 46, então. Até agora foi só Só a introdução. Só a introdução. 45 minutos de introdução. Não, 40 minutos de introdução. Tá bom, temos 20 minutos para falar do versículo aqui. Então vamos entrar no versículo mesmo. O versículo diz para nós assim, ó, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não serei envergonhado. Nós estamos olhando aqui que ele está dizendo que ele tem liberdade para falar, né? Ele tem liberdade. E a liberdade nós vemos no verso 45. Lá voltei para o 45 de novo. Ele está falando que vai ter liberdade para falar no verso 45. Ele está dizendo que ele está livre de todo medo. Ele está livre dos medos mais eminentes que existem. Ele está livre para falar perante pessoas fortes, pessoas grandes, tiranos, não interessa quem, mas eu vou falar a respeito. E agora eu me lembrei quando Paulo perante Agripa, a semana passada eu comentei a respeito disso também. Paulo perante Agripa, quando ele chega lá no capítulo 26 de Atos, que ele diz que ele chega na presença de Agripa, versículo 28, se não me engano, que ele diz assim, ó, tu acha que por tão pouco tu vai me persuadir? Agripa fala, tu acha que nessas poucas palavras que tu falou aí, tu vai me persuadir a ser um cristão? Aí Paulo diz para mim, quem me dera eu persuadir a ti, não somente a ti, mas a todos que aqui estão. Ele estava falando diante de um rei, ele não estava falando diante, sabe, quando nós chegamos na frente de qualquer pessoa, nós trememos as pernas. Nós temos medo de falar de Cristo na frente do nosso chefe. Porque ele vai me botar para a rua. Nós temos medo de falar de Cristo até para o morador de rua, às vezes. Cara, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ser impetuosos. Nós temos que ser... a palavra de Deus diz para nós que os covardes não vão ter lugar no céu. Ela não está falando do covarde daquele que tem medo de apanhar ali na rua, não. O covarde que tem vergonha de falar da palavra de Deus. E ele diz que se tu não me confessares diante dos homens, eu não vou te confessar diante do Pai. Ou tu acha que tu vai chegar, nunca falou de Cristo para ninguém porque tem vergonha. E quando chegar perante Deus lá, tu vai dizer assim, sabe eu dizer assim, cara, quem é tu? Não sei quem tu é. Ele vai dizer para ti a mesma coisa que dizer assim, mas eu não te conheço. Ô pai, sabe quem é? Não sei. Cara, não faço ideia quem é esse cara aqui. O interessante de Paulo nesse julgamento é que não é nem só que ele falou de Cristo perante autoridades, né, e grandes nomes. Ele tinha sido preso, passou 2 anos preso injustamente, sem direito de se defender, sabe? Não deram para ele um direito de defesa, e quando trocou quem estava no comando do lugar onde ele estava, e aí quando finalmente deram direito de defesa para ele, onde ele poderia falar, não estou coagindo esse povo a não acreditar nas nossas leis, quando ele podia se defender depois de 2 anos preso injustamente, ele optou por falar o evangelho, porque ele sabia que aquela seria a única oportunidade dele de falar para aquelas pessoas do evangelho, né? Então é lindo isso, não é nem só ele não se envergonhando de falar o evangelho na frente de pessoas, mas ele também abrindo mão do que poderia ser a vida dele naquele momento. A gente sabe que ele vai morrer um tempo depois, não por causa disso, mas ele poderia ter sido julgado culpado ali. E ele não optou por tentar se defender e sair. Ele optou por falar de Cristo. E ele pediu o tribunal, né? Isso é o mais interessante. Ele pediu o tribunal. Aí o cara disse, cara, deixa de ser burro se tu não pediu o tribunal.
Tu vai ser liberto porque tu tu vai ser liberto porque tu é... Romano, né? Tu é romano. Né? Então, se tu não pedir o tribunal, se tu ficar quietinho no teu lugar, nós vamos te libertar. Ele disse, não, eu quero estar perante o tribunal. Ele clamou pelo tribunal e ficou preso para poder estar diante do tribunal para falar da palavra de Deus. E quando ele chegou diante do tribunal, ele não se defendeu, ele falou de Cristo. Isso é que nós temos que aprender com ele. E nós vemos isso no reinado de Davi. Nós vamos um pouquinho mais adiante, quando Davi chega e diz assim, Davi assume o reinado, e quando ele assume o reinado, quando chegava reis para conversar com ele, sabe do que ele falava? Ele falava, nós vamos ganhar isso, não, ele falava de Deus para as pessoas. Ele falava de Deus perante os reis. É isso que ele está dizendo aqui. Ele era rei, e em vez de ele falar da monarquia, ele falava de Deus. É isso. E sabe o que nós fizemos? Quando nós encontramos com alguém, nós queremos falar do nosso trabalho, nós queremos falar do nosso time de futebol, nós queremos falar do jogo que nós estamos jogando, nós queremos falar sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo uma série de 20 abdominal, não sei como é que chama essas séries aí. Não, isso aqui a gente fala da série que a gente faz assiste na TV. Isso, na academia lá. Não, amor, Tá a série. série Também fala da série da Netflix, exatamente. A gente fala de tudo que é coisa em vez de falar de Deus. Gente, e aí ele fala, sabe o que ele fala no versículo 43? Vamos voltar um pouquinho mais, que eu estava só até o 44. No versículo 43 ele diz assim, não vou tirar da minha boca a tua palavra. A minha palavra vai estar sempre na minha boca. Eu vou estar sempre falando da tua palavra. É isso que tu tem vivido? Eu quero perguntar para ti que está na live ou para nós que estamos aqui, é isso que nós estamos vivendo? A nossa boca tem sido cheia da palavra de Deus ou tem sido cheia de qualquer coisa? Aqui em casa nós estamos construindo, né? Eu estou fazendo terminando aqui um troço que nós estamos fazendo aqui, cara. Nós só conversamos de obra aqui, não é? Ultimamente a gente tem conversado de obra, nós não temos falado de Cristo, entende? Olha só quando fala para nós lá, diz assim, essas coisas que nos atrapalham e o pecado que tão de perto nos rodeia, essas coisas nos atrapalham. Nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de qualquer outro tipo de coisa. Hoje nós temos uma visita da Tairina que ela deve estar apavorada, esse cara é louco. Sabe, gente? Davi está dizendo aqui no versículo 46 que aquilo que ele pediu lá no 43, não tira da minha boca a tua palavra, aquilo estava virando realidade na vida dele. Ele estava falando para todo mundo. Ele estava afirmando o poder de Deus na vida. E mesmo que se ele estivesse diante de reis, ele não ia titubear. Ele ia falar de Deus, não interessa, na presença de reis, aonde ele estivesse. Ele ia falar de Deus. Ele afirma que estaria disposto e de bom grado a defender Deus em todas as oportunidades. Não que Deus precise de defesa, mas aonde ele estivesse, ele ia falar de Deus, ia citar para reis e para todo mundo a respeito de Deus. Ele não temeria a homens, é isso que ele está dizendo, cara, eu não vou temer a homem. Eu vou falar para tudo que é homem que eu tiver. Eu vou falar altivamente que Deus é bom. E ele diz ainda mais que isso. Ele diz, não vou fechar a minha boca para falar dos teus testemunhos. É para falar dos testemunhos de Deus. Não é do que ele acha. Não é do achismo de Deus, mas é falar dos testemunhos que Deus fez. É isso. Nós temos que abrir a boca para falar da palavra de Deus e não do que nós achamos. Mas as coisas que Deus faz, as maravilhas que Deus fez na vida da gente, é isso que nós temos que falar. E não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento de Deus. Nós temos que falar das maravilhas de Deus. Nós temos que ser ousados quando nós falamos, para vangloriar a Deus, para gloriar a Deus e não nos vangloriar. É isso que eu vejo pessoas falando, que às vezes elas estão dando testemunhos da vida dele, porque Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquele outro. Ou seja, as pessoas estão se vangloriando. Não é isso que é para ser feito. A palavra de Deus é para nós falar e glorificar ao reino de Deus, falar de Deus. Toda honra e toda glória seja para Ele, somente para Ele, porque tudo foi para Ele, por Ele e por intermédio dele. Mas é só as coisas boas que Deus dá, as coisas ruins Deus não dá. Por exemplo, se eu tenho um câncer, não é graças a Deus. Que me deu. Não é graças a Deus. Mas ele permitiu. Eu gosto muito da Salmo, nós vamos chegar lá, né? Salmo 19, versículo 71. O 71
e o 75, esses dois versículos. Eu disse para as pessoas, sabe o que eu vou fazer? Pega para mim, alguém tem a Bíblia na mão aí? Não tem? No celular? Salmo 119, versículos... Acha aí, Cássio. Porque essa Bíblia eu não vou enxergar, não adianta. Salmo 79, é que eu sei o que está escrito, só que eu não sei como. 119, versículo 71. Um cara disse assim, sabe quando tu vê aqueles caras que colocam atrás do carro assim, ó, foi Deus que me deu, ou coloca um versículo bíblico, né? Nasceu, tudo posso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse assim, eu vou fazer o Salmo 71 e vou colocar atrás do meu carro. Olha só que maravilha, Salmo 179, versículo 71. 179, nossa, esse não existe, gente. Salmo 119, versículo 71, eu quero botar atrás do meu carro esse versículo. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Nossa, já pensou? Atrás do carro. Foi bom eu ser castigado. Oh, glória! Mas não, ninguém quer isso. E o 75? 75. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Teus julgamentos são justos e tu me castiga porque tu é fiel. Eu sou grato a Deus pelo castigo. Eu dou graças a Deus pelo castigo. Eu sou grato a Deus por ter esse enfisema pulmonar, porque eu fumei e eu fui culpado disso. Graças a Deus por isso. Será que nós temos condição de agradecer a Deus pelos castigos que estão sobre a nossa vida? Eu agradeço. É isso, gente. Isso é ser cristão de verdade, agradecer a Deus por todas as coisas, não somente pelas bênçãos que Ele tem me dado. Isso nós vamos chegar lá no Salmo 119, versículo 71. Aí nós vamos explicar direitinho esse versículo, gente. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, meus queridos, que Davi, diante da presença de humildes, ou na presença de reis, ele falava a respeito do amor de Deus. Será? E nós temos feito isso? Não, nós nem diante de homens normais nós temos falado a respeito da palavra de Deus. Davi foi chamado... Davi falou de reis. Agora eu quero que vocês entendam, que aí eu estou dizendo assim, Davi falou lá com os reis, né? Mas ele, antes de ser rei, ele não era rei, né, gente? Ele era um plebeu. E quando ele era um exilado, ele falou de Deus para Saul, que era rei. Ele falou de Deus, eu falei a semana passada ao rei Aquis, o rei dos fariseus, ele foi lá e falou de Deus para o rei Aquis. Dentro da caverna de Adulão, tinha 400, da caverna, não é caverna, isso, caverna de Adulão. Esqueci, mas eu acho que é lá no Salmo 34, ele escreve o Salmo 134 dentro dessa caverna, agora eu me esqueci como é que é o nome da caverna. Mas dentro dessa caverna ele encontra com 400 homens que são perseguidos pelo rei. Ele se encontra com 400 homens que são malfeitores, porque eles eram perseguidos pelo rei. E ele se encontra com esses 400 homens. Sabe o que ele fala lá? Dos 400 homens que eram perseguidos? Fala de Deus para aqueles homens. E sabe o que acontece com esses 400 homens? Depois, vocês vão ler lá, até o Paulo Rampa aí, ele tem lá na igreja, ele está na igreja, como é que é o nome da igreja que ele está ali? Quadrangular. Ele está na igreja quadrangular do Lisboa, e se vocês forem lá, vocês vão ver, ele criou um grupo que é os heróis de Davi. Os valentes de Davi, desculpa, os valentes de Davi. Esses 400 homens que estavam dentro da caverna, que eram homens perseguidos pelo governo, esses 400 homens, ele fala de Cristo e eles viram os valentes de Davi. Eles são que vão fazer a conquista toda. Ou seja, ele pegou 400 homens que eram perseguidos politicamente e transformou esses 400 homens em valentes e esses homens viraram a favor de Deus. Então, para quem que nós temos falado? Ele falou para o rei Aquis, ele falou para o rei Saul, mas falou também para aqueles que eram perseguidos pelos reis. Então, nós temos que mudar. E depois de monarca, eu já contei a história aqui, né? Quando ele chamava os reis, ao invés dele falar de assuntos de Estado, ele falava sobre as escrituras sagradas. Ele falava quão maravilhoso era Deus na vida dele. E tal prática determinou a forma que ele fez o reinado dele. Foi o reinado que mais prosperou. Então, nós temos que entender isso que Davi falou. Então, assim, meus queridos irmãos, ele falou para os reis, do rei dos reis. E nós temos que falar também. E como começa esse versículo, vocês lembram? Falarei.
É isso que ele fala, né? A primeira palavra do versículo. Falarei para os reis. A prudência, ele deixa a prudência de lado e resolve falar do intermédio do reino de Deus. Não, muitas vezes é muito mais fácil a gente ficar de boca fechada para não ser perseguido do que a gente falar, mas ele optou por não ficar quieto. Ele optou por falar de Deus em todos os momentos. Ele falava de Deus para as pessoas que cultuavam outros deuses. Ele reivindicava o direito de falar para poder falar de Deus. Ele falava de Deus em todos os momentos. E isso ele está só afirmando o que ele falou lá no verso 45, vocês lembram? No verso 45 ele diz assim, andarei. Ele diz, eu vou andar nos teus caminhos. Mas não é só andar nos caminhos. Aí no 46 ele diz, e falarei. Ou seja, eu andarei nos teus caminhos e falarei dos teus preceitos e dos teus testemunhos. É isso que nós temos que fazer. Não adianta só nós andarmos, nós temos que falar também. Mas não adianta só falar, porque aí nós vamos lá para Tiago. Não adianta nada a gente falar e não fazer. Nós vamos ser completamente errado. Nós temos que viver e falar da palavra de Deus totalmente, toda a nossa vida. Por isso que ele começa esse versículo dizendo, falarei. Davi reivindica uma liberdade religiosa. Eu quero falar do amor de Cristo, eu quero falar de Deus. Mas ele tinha cuidado quando ele falava, porque aí ele diz assim, falarei dos teus testemunhos. E como é que é a segunda parte do versículo lá? Falarei dos teus testemunhos, exatamente. É isso mesmo que eu queria falar. Falarei, tá dando uns tilt aqui na cabeça. Falarei dos teus testemunhos. Ele não diz assim, eu falarei disso ou daquilo. Não, eu vou falar de ti. Eu vou falar do que tu fez. Eu vou falar das tuas maravilhas. Eu vou falar o quão maravilhoso tu é. Sabe, eu acho maravilhoso o Salmo 126 que diz assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, quando a gente estiver sendo perseguido e continuar falando do amor de Cristo, nós vamos recolher com júbilo toda a glória. Nós não vamos enriquecer, não é isso que a palavra de Deus promete. Quem promete riqueza para nós é Satanás. Deus promete para nós uma vida eterna. O que tu quer? Tu quer uma vida eterna ou tu quer uma riqueza aqui na terra? Deus é bom, Deus vai te dar. Se tu quiser riqueza na terra, gente, eu já disse para as pessoas, para de te enganar. Ah, eu quero ser rico. Então, em vez de ouvir a live aqui, vai estudar, vai fazer faculdade, vai te formar e vai ganhar dinheiro. Pronto, quer ser rico? Faz isso. Agora não use o evangelho de Deus para ganhar dinheiro. Não use o evangelho para fazer qualquer tipo de reconhecimento. Ou vai ser hoje o que é aí, que todo mundo é, como é que é? Esses coach. Youtuber, né? Aí vai ser youtuber e ganha dinheiro também. Ou vai ser coach, lá vai ensinar para as pessoas. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, um pelado. Às vezes, um cara que não tem um centavo no bolso, ensinando lá e tem bobo que compra. É assim que ele faz dinheiro. Ele vai enriquecer com o bobo que compra, né? É por isso que ele fica rico. Gente, para Davi, era muito mais importante a palavra de Deus que qualquer outra coisa. Eu vou falar dos teus testemunhos. Os testemunhos de Deus é muito mais importante. Não tem nada mais importante que possa me fazer deixar de lado. Entende o que eu quero dizer? Isso que eu estou fazendo aqui em casa é errado. Eu estar pensando na obra. Eu devia estar pensando era na obra de Deus e não na obra daqui. Nós devíamos mudar totalmente. Nós tínhamos que mudar a nossa linguagem. Nós tínhamos que mudar os nossos pensamentos. O que tem sido importante na vida da gente? Eu gosto de fazer a pergunta sempre assim, o que tem sido os teus sonhos? Tu tem sonhado com o quê? Eu tenho tido 2 dias seguidos, aí eu tenho sonhado, cara, não sei o que é. Eu vou revelar aqui na live agora, revelação, 2 dias seguidos, eu tenho sonhado com a Igreja Vida Nova. É saudade. Não sei o que é. É só saudade. Mas eu não tenho sonhado com a Igreja Vida Nova, eu tenho sonhado de eu estar lá pregando dentro da Igreja Vida Nova. Cara, o que é que Deus quer falar para mim, eu não sei. Se alguém souber, me revela, por favor, se tiver os reveladores de sonho, hein? Eu tenho sonhado com isso. Eu tenho sonhado, porque eu tinha, às vezes bate na mente da gente, às vezes bate uns pensamentos assim, cara, será que eu devo continuar no que eu estou fazendo? Será que é isso? A gente começa a pensar, e faz 2 dias que Deus tem me mostrado isso para mim.
Não sei se é por causa da Vida Nova que eu vejo a Vida Nova cheia de gente, lá na Vida Nova cabe 1000 pessoas, né? Então, de repente, lá se Deus está mostrando para mim que vai ser um ministério, vai ter um crescimento, não sei o que é que ele quer mostrar para mim, mas eu não posso me envergonhar de falar do Evangelho de Deus. Eu não posso, assim como Davi, arranjar justificativa para não falar do Evangelho de Deus. Sabe, a gente, infelizmente, nós ficamos mudo que nem cadáver diante das pessoas. Quando a pessoa começa a falar, quando a gente começa a falar do amor de Deus para as pessoas e as pessoas batem de frente com a gente murcha as orelhas. E não era para ser assim. Nós éramos para ser impetuosos. Nós era para falar da palavra de Deus. Sabe assim, quando eu me emociono aqui e falo... assim. Nós tínhamos que falar do amor de Cristo para as pessoas assim. E eu sou assim, gente. Quando eu estou falando de Cristo para as pessoas na rua, as pessoas acham que eu estou brigando. Assim, ele deve estar brigando com o cara lá. Porque... Gente, eu me entusiasmo. Eu sou entusiasmado quando eu estou falando da palavra de Deus. E é isso que as pessoas... Não estou dizendo que eu sou santo, gente. Pelo amor de Deus. Mas quando eu falo da palavra de Deus, eu falo a plenos pulmões. Eu quero que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Nós vemos, sabe o que nós vemos? Às vezes a gente fala daqueles irmãozinhos que batem no domingo de manhã na casa da gente, né? Bate lá na casa da gente para falar do Evangelho de Deus. Cara, nós não acreditamos que eles sejam portadores da verdade, que eles têm algumas coisas, alguns pensamentos deles divergem completamente do que Cristo fala, e os caras, ao nosso ponto de vista, eu quero falar isso ao ponto de vista de nós pentecostais, pentecostal não, de nós protestantes. Nós protestantes acreditamos que eles estão falando errado, e aí os caras que nós acreditamos que estão falando errado, o que estão fazendo? Pregando o Evangelho. Aquele cara que vem sábado na tua casa a pregar, nós dizemos que eles estão errados. E eles estão pregando o Evangelho. Aquele irmão lá que adora imagens, a gente diz que eles estão errados. E eles estão pregando o Evangelho. E tu que está certo, está em casa sentado olhando Netflix. Será que está certo? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Nós achamos... pessoas que pregam bobagens estão propagando tudo. Até esse cara que eu falei agora, o que fala bobagem, que eu digo assim, o cara que tá lá na internet dizendo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, ele está propagando. E nós que temos a verdade na mão, ficamos de boca fechada. Será que nós não estamos agindo certo? Agindo corretamente? Agindo erradamente, quer dizer, desculpa. Como é que nós temos agido verdadeiramente? Quando Deus concede para nós a graça, a covardia se desvanece. Então, se nós não temos tido ímpeto de falar a palavra de Deus, é porque de repente nós não temos conhecido Deus de verdade. Porque quando nós conhecemos Deus de verdade, a gente fala de Deus aonde a gente estiver. Nós vamos ser que nem o arauto. Sabe o que é o arauto? O arauto tem um conjunto que é arautos do rei, mas as pessoas novas não vão conhecer. Mas os antigos conhecem arautos do rei. O arauto era aquele cara que quando ele chegava... vocês devem ter visto já em filme, né? Em filmes que vem um cara gritando a plenos pulmões dentro da cidade as leis que o rei anunciou. O rei decretou uma lei, né? Aí ele vinha com papel lendo... O rei proclamou, o rei decretou tal coisa, o rei decretou tal coisa. Esses são os arautos, eles proclamavam, eles gritavam a plenos pulmões para toda a cidade ouvir. Então, quando nós deveríamos ser arautos do rei, arautos de Deus, nós deveríamos propagar a plenos pulmões o poder de Deus e não se envergonhar, assim como o salmista diz aqui nessa passagem. Nós temos que começar a falar da palavra de Deus com toda a vontade. Enquanto der-nos condições de falar, vamos falar. E quando eles tirarem a nossa condição de falar, vamos continuar falando igual. Não importa o que Paulo diz, se deixarem eu falar, eu falo. Se não deixarem eu falar, eu vou falar também. E vou continuar falando. Enquanto eles não me arrancarem minhas pregas vocal, eu não vou parar de falar. Eu vou falar do amor de Deus enquanto eu tiver vida. Eu vou falar do amor de Deus enquanto eu tiver força. Eu vou falar para rei. Eu vou falar para plebeu. Eu vou falar para morador de rua. Eu vou falar para o meu vizinho. Eu vou falar para os meus parentes. Eu vou falar para todo mundo. Aonde tiver um ouvido, vai ter que eu me ouvir.
É isso que nós temos que, assim é que nós temos que ser, nós temos que transformar o nosso viver, nós temos que parar de sentir vergonha de Deus e falar da forma que nós falamos dos assuntos a qual nos alegram. Como eu falei, eu tenho um primo aqui, que tu conversa com ele, cada 10 palavras que ele diz, 9 é Havaí. E aí a gente fala, a gente não fala, o cara fala do Havaí, e tem um amigo meu lá da empresa que só fala do Figueirense. E nós que somos cristãos não falamos de Deus. E que a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. O que tu tem falado? Eu ia perguntar um pouco antes também, já me esqueci de novo. Não, e a gente às vezes ouve as pessoas dizer assim, mas eu não sei falar da palavra, eu não sei pregar para as pessoas. Às vezes uma amiga te chama precisando conversar e tu, em vez de aconselhar ela baseado na palavra, tu aconselha ela baseado no que tu acha que ela deve fazer. Às vezes tu perde de falar do amor de Deus para aquela pessoa, porque tu, em vez de falar o que tu aprendeu na palavra, tu fala do que tu acha que ela deve fazer. A palavra de Deus diz para nós lá em Josué que medita nela dia e noite. Nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Esses dias um cara disse para mim assim, gente, eu estou há uma hora falando aqui a respeito de um versículo. Aí um cara perguntou para mim assim, como é que tu consegue falar 1 hora a respeito de um versículo? Ele disse assim, cara, eu medito na palavra, eu estudo a palavra. Tudo que eu falei aqui está baseado em um livro. 119, Salmo 119, versículo, Salmo de Ouro do Carlos Spurgeon. Charles Spurgeon, errei. Mas Carlos não é Charles, não é Carlos? Não? Então tá. Mas eu inventei agora que Charles Mas assim, vamos lá. O estudo que eu fiz a respeito do Sermão do Monte foi baseado no Moody. E o estudo do Salmo 119 é baseado no Spurgeon. Então assim, como tu conhece? Não, gente, eu estudo. Não é que eu conheço, eu estudo. Então tudo isso que eu falei aqui está escrito lá no livro. Compra esse livro. E aí a semana que vem eu te dou a oportunidade. Versículo 47. Tu pega o versículo 47 lá do Spurgeon. Esse livro, o Salmo 119, a pessoa, vamos lá, olha só. Daí a gente diz assim, eu não conheço a palavra de Deus. Por que tu não conhece a palavra de Deus? Cara, porque tu é preguiçoso. Porque se tu lesse, tu conhecia. Salmo 119 tem 176 versículos. Quem é que leu? Quem de vocês já leu o Salmo 119? Diz pra mim. Não vou perguntar. Salmo 119, versículo 105, todo mundo conhece. Eu acho que é o único versículo que todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Esse versículo todo mundo conhece. O 71 ninguém conhece, né? Foi-me bom ter sido castigado, porque isso ninguém conhece, não me interessa. As pessoas só leem o que conhecem. Agora, esse livro que eu estou lendo a respeito do livro 119, Salmo 119, agora eu lembrei do nome do livro. Salmo 119, Alfabeto de Ouro. Esse livro tem 400 páginas. 400 páginas falando dos 179 versículos. E eu estou lendo um livro de 400 páginas para conseguir entender 179 versículos. E tu não faz isso por quê? Entende? Tu pode ter o mesmo conhecimento que eu, meu querido. Qualquer um de vocês pode ter. Eu não sou mais inteligente que nenhum de vocês. E não sou mais poderoso que nenhum de vocês. Todos nós podemos entender igual. Como eu disse, estudo de Salmo 119, conversa comigo, o versículo 47, a semana que vem tu pode pregar aqui no meu lugar. É só tu pegar o livro 119, se quiser pode pedir para mim. Me manda aí, eu te mando em PDF para te ler. Aí tu lê esse Salmo e aí tu vai poder pregar a semana que vem aqui no meu lugar. Certo, gente? Essa é a mensagem que Deus diz para nós no Salmo 119, versículo 46. Quando ele fala lá no início dele, né? Deixa eu voltar aqui no início. Também falarei dos teus testemunhos na presença do Rei, e não serei envergonhado. Que nós possamos de verdade falar do amor de Deus. Como ele fala no versículo 43, andarei, e no versículo 46 ele diz, falarei. Então que nós possamos andar e falar a respeito de Deus para toda criatura. Sejamos de verdade cristãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi maravilhoso essa noite. Eu me empolguei, eu disse assim, eu estou muito apaixonado de estar fazendo Salmo 119 de novo, cara, porque eu começo a ler aquilo ali e começo, nossa, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e fazia tempo que eu não fazia isso no Salmo 119.
Vamos orar então. Dilce faz uma oração para nós e assim a gente encerra. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por mais esse tempo que tivemos aqui, Pai. Tempo de aprendizado, tempo de fortalecer a nossa fé na Tua Palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque tens nos dado a oportunidade de aprender mais e mais de Ti, de nos preparar, Senhor, para o dia que o nosso noivo vier nos buscar. Ó, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, não nos abandone, não nos deixe, Senhor, sair dos teus caminhos, ó Pai. Fortaleça-nos, Pai, a cada dia, eu te peço, Senhor, abençoa-nos e guarda-nos, Pai, no restante dessa noite. Guarda-nos conforme a menina dos teus olhos, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo às 20 horas nós estamos aqui novamente. Vamos continuar o que nós começamos a semana passada e não conseguimos terminar. Não ser somente ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes dela. Timóteo 1, 22 e 27. Fiquem na paz e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém.